Bem-vindo a todos ao nosso programa Saber Direito, aqui da TV Justiça. Nós estamos nessa série de aulas estudando Direito do Trabalho, o tema do empregador. Meu nome é Pedro Carlos Sampaio Garcia, eu sou juiz do trabalho em São Paulo, desempenhando a função de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, lá de São Paulo, e sou professor do Complexo Jurídico Damásio de Jesus, o curso do professor Damásio em São Paulo. Muito bem, na aula de hoje, nós vamos continuar estudando a figura de empregador. Nós, na aula passada, examinamos o tema do grupo de empresas, da solidariedade das empresas pertencentes ao grupo econômico e começamos a examinar o tema da sucessão, a regra dos artigos 10 e 448 da CLT, a sucessão de empregadores. E hoje vamos prosseguir nesse tema. Mais uma vez, lembrando, aqueles que têm dúvidas, que querem encaminhar perguntas, dúvidas, podem fazer isso pelo nosso e-mail, é o e-mail saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Muito bem, na aula passada, nós começamos a estudar o tema da sucessão. Aquela regra dos artigos 10 e 448 da CLT, de que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa ou mudança na sua propriedade não afeta o contrato de trabalho nem os direitos do empregado. Mudou a estrutura jurídica da empresa, razão social, ou então mudou a propriedade, a empresa foi vendida, isso não interfere no contrato de trabalho. O contrato de trabalho continua em pleno vigor. E nós vimos que nessas mudanças, isso é a sucessão, o novo dono, o sucessor, responde por todos os direitos decorrentes do contrato de trabalho. Não só dos empregados que permaneceram, mas também responde por todos os direitos de empregados antigos que já saíram da empresa. O sucessor vai responder por tudo. E vimos, por último, que para que se aplique essa regra, é necessário o prosseguimento da empresa, da atividade empresarial organizada. Mudou o dono, mas a empresa é a mesma, o sucessor responde. Nós não vamos aplicar essa regra se for o prosseguimento de um elemento da empresa. Quem assume o ponto comercial de uma antiga empresa. Isso não é sucessão. Ponto comercial é só um elemento da empresa. É preciso mais do que isso. Alguém compra o maquinário de uma antiga empresa. Isso não é sucessão. É preciso mais do que isso. É o prosseguimento da empresa, da atividade econômica organizada. É a regra da sucessão. Na aula passada nós examinamos isso. Vamos agora examinar, estudar alguns temas polêmicos relativos à sucessão que são muito debatidos na jurisprudência. O primeiro tema a examinar é a substituição na concessão de um serviço público. A substituição na concessão de um serviço público caracteriza a sucessão? A substituição na concessão de um serviço público configura a sucessão? Vamos imaginar que uma empresa de ônibus tem por concessão do município a exploração de uma linha de ônibus. É uma concessão de um serviço público. Ela recebeu essa concessão e vai explorar a linha de ônibus. Depois de um tempo, essa empresa perde a concessão na exploração dessa linha de ônibus. Perde. E uma outra empresa assume essa concessão. Assume a exploração dessa linha de ônibus. A nova empresa concessionária é sucessora da antiga? Responde pelas dívidas trabalhistas da antiga?
é saber se a substituição na concessão de um serviço público caracteriza a sucessão. A jurisprudência vem firmando o entendimento, os tribunais vêm firmando o entendimento de que a simples substituição na concessão de um serviço público não caracteriza a sucessão. Os tribunais, eles vêm firmando o entendimento de que a simples substituição na concessão de um serviço público não caracteriza a sucessão. É apenas um elemento da empresa que prossegue. É preciso mais do que isso para a sucessão. É apenas um elemento da empresa que prossegue. É um elemento importante, especialmente para essas empresas que atuam em áreas de concessão de serviço público, sem dúvida que é um elemento muito importante, mas é apenas um elemento da empresa. A sucessão exige mais do que isso. Agora, a nova empresa de ônibus, além de assumir a exploração daquela linha de ônibus, pegou a garagem da antiga empresa, pegou os veículos, os ônibus da antiga empresa. Uma parte dos empregados prosseguiram com a nova empresa. Aí já é sucessão. Aí já é a empresa que prossegue com o novo dono. Aí já é a atividade empresarial que prossegue com o novo dono. Aí já se caracteriza a sucessão. A nova empresa concessionária vai responder pelas dívidas trabalhistas da antiga empresa. Vejam, tema semelhante, aparece muito na jurisprudência. Uma rede de TV tem uma concessão de um canal de televisão, uma concessão de um serviço público. E por problemas de insolvência, de dificuldades, perde a concessão. Uma outra empresa, uma outra rede de TV, assume a concessão daquele canal de televisão. É sucessor da antiga empresa? É sucessor da antiga empresa, da antiga rede de TV? Responde pelas dívidas trabalhistas da antiga rede de TV? Também aqui é a mesma coisa. Se apenas assumiu a concessão do canal de televisão, não é sucessão. A nova rede de TV não responde pelas dívidas trabalhistas da antiga rede de TV. É uma simples substituição na concessão de um serviço público. Agora, a nova rede de TV assumiu a concessão do canal de televisão, pegou os mesmos estúdios da antiga rede de TV, pegou os mesmos equipamentos, uma parte da equipe continua trabalhando, a programação artística continua, os principais programas prosseguem, aí já é sucessão. Aí a nova rede de TV é sucessora da antiga. Vai responder pelas dívidas trabalhistas da antiga rede de TV. Portanto, a simples substituição na concessão de um serviço público não é sucessão. Mas, se além da substituição prossegue a atividade empresarial, aí a nova empresa é sucessora da antiga empresa, responde pelas dívidas trabalhistas da antiga empresa. Outro tema que é muito comum na Justiça do Trabalho. Parece muito. Tema aí do dia a dia, hein? Todas as cidades aí acontece isso. Um restaurante fecha, encerra suas atividades. Um outro restaurante assume o mesmo ponto comercial. Vocês sabem que ponto comercial de restaurante é muito valorizado. Normalmente é um local conhecido como de um restaurante, é um local, às vezes em algumas cidades, são até ruas conhecidas como ruas de gastronomia. Então o restaurante fecha e um outro assume o mesmo ponto comercial. O novo restaurante é sucessor do antigo? Responde pelas dívidas trabalhistas do antigo restaurante?
o simples fato do novo restaurante assumir o ponto comercial do antigo não caracteriza a sucessão. Não caracteriza a sucessão. Ponto comercial é um elemento da empresa. Por mais importante que seja no restaurante, é um elemento. A sucessão exige mais do que isso. Agora, o novo restaurante assumiu o ponto comercial, manteve a mesma linha gastronômica, o chefe de cozinha é o mesmo, comprou os equipamentos do antigo restaurante, uma parte da equipe de trabalhadores veio junto, aí já é sucessão. Aí já se caracteriza a sucessão. O novo restaurante vai responder pelas dívidas trabalhistas do antigo restaurante. Um outro tema muito importante, muito debatido na jurisprudência. Liquidação extrajudicial de instituição financeira. Liquidação extrajudicial de instituição financeira. O tema, assim, à primeira vista parece um pouco complicado, mas não é tão complicado. É que banco, seguradoras, corretoras, as instituições financeiras, é preciso evitar a falência delas. É muito grave uma insolvência de um banco. Se o banco se tornar insolvente, o correntista não tira o dinheiro do banco. Tornou insolvente. Quem tiver dinheiro lá, perdeu. Portanto, é preciso evitar a falência de um banco, a falência de uma instituição financeira. Quando a instituição financeira tem um risco de insolvência, o Banco Central promove uma liquidação extrajudicial. Não é judicial, não é falência. É uma liquidação extrajudicial. É promovida pelo Banco Central. Ele começa por um processo de intervenção, depois busca salvar o banco, se não conseguir, faz uma liquidação extrajudicial da instituição financeira. Essa liquidação extrajudicial, ela vem regulada por uma lei, é a Lei 6.024 de 74. A lei que regula essa liquidação extrajudicial é a Lei 6.024 de 74. E nessa liquidação extrajudicial da instituição financeira, o Banco Central procura estimular outros bancos a adquirirem o ativo da instituição financeira liquidada. Adquirir as agências, adquirir as contas correntes, os papéis, os investimentos e prosseguir com a atividade empresarial. O Banco Central procura estimular isso, adquirir o ativo, as agências, papéis, investimentos, contas correntes e prosseguir com a atividade financeira. Quem adquire o ativo de uma instituição financeira em liquidação extrajudicial e prossegue com a atividade empresarial, quem adquire o ativo de uma instituição financeira extrajudicial e prossegue com a atividade financeira é sucessor da empresa liquidada. É sucessor da empresa liquidada. Responde pelas dívidas trabalhistas da empresa liquidada. Quem adquire o ativo de uma instituição financeira em liquidação extrajudicial e dá prosseguimento à atividade financeira é sucessor da empresa liquidada. Responde pelas dívidas trabalhistas da empresa liquidada. O Tribunal Superior do Trabalho tem posição firmada nesse sentido, tem inclusive uma orientação jurisprudencial. É a orientação jurisprudencial 261 da seção de dissídios individuais 1 do TST. Agora parece que ficou um pouquinho complicado, né? Vou explicar. Orientação jurisprudencial 261
da cessão de dissídios individuais. Cessão de dissídios individuais é chamada SDI, da SDI 1 do TST. Eu já falei há pouco que os tribunais superiores têm súmulas. Súmulas que são verbetes de orientação jurisprudencial. E o Tribunal Superior do Trabalho, além das súmulas, tem também as orientações jurisprudenciais. São conhecidas como OJs. As orientações jurisprudenciais exercem o mesmo papel da súmula. São verbetes de uniformização jurisprudencial. São verbetes de orientação jurisprudencial para as instâncias inferiores. O TST tem súmulas e orientações jurisprudenciais. As orientações jurisprudenciais são editadas, são publicadas pelas seções de dissídios individuais e coletivos. Enquanto a súmula é pelo pleno do TST, as orientações jurisprudenciais são editadas, publicadas pelas seções de dissídios individuais e seção de dissídio coletivo do TST. Esta é a OJ 261 da seção de dissídios individuais 1 do TST, firmando o entendimento de que quem adquire o ativo de uma financeira em liquidação extrajudicial é sucessor da empresa liquidada. Responde pelas dívidas trabalhistas da empresa liquidada. Temos aqui uma pergunta de uma aluna? Meu nome é Luísa, eu estudo na UniDF e eu gostaria de saber se quem adquiriu o acervo de uma massa falida e prossegue com a atividade empresarial é sucessor da empresa. A pergunta da Luísa é bem adequada porque é um assunto muito semelhante ao que nós estávamos falando. Vejam que a situação é parecida. A Luísa está perguntando, e quem adquire o acervo de uma massa falida e prossegue com a atividade empresarial? É sucessor da empresa falida? Vejam que a pergunta dela é muito oportuna porque o tema é muito semelhante. Nós estávamos falando de que quem adquire o ativo de uma instituição financeira em liquidação extrajudicial e prossegue é sucessor da empresa liquidada. Agora ela pergunta, e quem adquire o acervo de uma massa falida? É que uma falência também tem essa função. Agora é falência, decretada judicialmente. Enquanto aquela liquidação da instituição financeira é extrajudicial, é no Banco Central, a falência é uma liquidação judicial. A empresa está insolvente. É decretada a sua falência. Isso se faz no juiz falimentar, no juiz estadual, no juiz civil. Decretada a falência, vai se arrecadar os bens da empresa. Se arrecada os bens, se forma uma massa falida. Aqueles bens vão ser arrecadados para distribuir entre os credores. A falência tem um pouco essa ideia, hein? A falência é uma tentativa de democratizar os prejuízos. A empresa está insolvente, não vai pagar. Não vai pagar. Então, os credores vão ter prejuízo. Vamos tentar democratizar isso. Vamos reunir tudo que a empresa tem, é uma massa falida. Vamos pegar todos os credores, eles se habilitam lá, e vamos distribuir o que tem por todos. É uma tentativa de democratizar o prejuízo. Todo mundo perdeu um pouco menos. A ideia seria pagar todos. Muito difícil. Vamos todo mundo perder um pouco menos. E ali na falência, os credores se habilitam, alguns créditos têm uma posição preferencial. Pela sua natureza, os créditos de natureza alimentar têm uma posição preferencial. Esses créditos são os créditos do acidente de trabalho e os créditos trabalhistas. O acidente de trabalho e o crédito trabalhista, o direito do trabalhador, tem uma posição preferencial nesse concurso de credores. Mas eles também fazem um concurso, hein? Eles têm uma posição preferencial em relação aos demais créditos. Mas eles fazem um concurso também. Há um concurso entre os credores trabalhistas. Eles vão lá também tentar diminuir o prejuízo. Agora,
quando se decreta a falência, se reúne ali os bens, arrecada os bens e se faz uma massa falida, pode o juiz autorizar, há um processo para isso, no processo de falência, que alguém venha e adquira esse acervo da massa falida. Compre esse acervo e dê prosseguimento à atividade empresarial. A falência não precisa necessariamente terminar com a empresa. A falência não precisa necessariamente acabar com a atividade econômica organizada. Pode o juiz autorizar e alguém adquire o acervo da massa falida e dá prosseguimento à atividade empresarial. A Luísa perguntou: quem adquire esse acervo da massa falida e prossegue com a empresa é sucessor da empresa falida? Responde pelas dívidas trabalhistas da empresa falida? Vejo aqui um tema importante, vejo um caráter aí de proteção à cobrança do crédito do trabalhador. A jurisprudência tinha uma posição firmada. Uma posição firmada era idêntica à liquidação extrajudicial de instituição financeira. A jurisprudência tinha posição firmada. Quem adquire o acervo da massa falida e prossegue com a atividade empresarial é sucessor da empresa falida. É sucessor da empresa falida. Responde pelas dívidas trabalhistas da empresa falida. É a mesma empresa com um novo dono. É a mesma atividade econômica organizada com um novo dono. Responde pelas dívidas trabalhistas da empresa falida. Era uma posição resolvida na jurisprudência. Mas quanto à falência, não quanto à instituição financeira em liquidação extrajudicial. Quanto à falência, a nova lei de falências veio modificar isso. A nova lei de falências, a Lei 11.101 de 2005, a Lei 11.101 de 2005, no artigo 141, inciso 2, a Lei 11.101 de 2005, no artigo 141, inciso 2, modificou esse entendimento. Expressamente ressalvou que quem adquire o acervo da massa falida e prossegue com a atividade empresarial não é mais sucessor da empresa falida. A nova lei de falências mudou e estabeleceu que quem adquire o acervo da massa falida e prossegue com a atividade empresarial não é mais sucessor da empresa falida. Não responde mais pelas dívidas trabalhistas da empresa falida. Nesse caso, o trabalhador vai ter que habilitar seu crédito na falência. Diferente daquela questão que nós vimos anteriormente, na aula passada. Na aula passada nós falamos do grupo de empresas e da falência. Lá é diferente. A empresa que contratou teve a falência decretada, mas tem uma outra empresa do grupo que não teve falência. Aí ele cobra da outra empresa do grupo. Agora não. A empresa não é de um grupo econômico. É uma empresa lá, isolada. Teve a falência decretada, se estabeleceu a massa falida e outro adquiriu esse acervo e prosseguiu com a atividade empresarial. A Lei 11.101 de 2005, no artigo 141, inciso 2, expressamente ressalvou: quem adquire o acervo da massa falida, arrecada o acervo da massa falida e prossegue com a empresa, não é mais sucessor da empresa falida. Não responde pelas dívidas trabalhistas da empresa falida. Aqui, o legislador, a lei de falências, fez uma escolha política. O legislador aqui fez uma escolha política. Fazer lei é fazer escolhas políticas. Ele escolheu um caminho em detrimento de outro caminho. Ele escolheu um caminho em prejuízo de outro. Ele escolheu o caminho de estimular a atividade empresarial. É que essa posição de sucessor
representava um obstáculo a quem queria adquirir um acervo da massa falida e prosseguir com a empresa, porque pegava o passivo trabalhista, ficava difícil. Representava um obstáculo. Por isso que a falência, em regra, terminava com a empresa. Que era difícil alguém pegar esse acervo e prosseguir. Então a falência acabava sendo, na prática, um fim da atividade empresarial. O legislador quis estimular o prosseguimento da empresa. Prosseguir com a atividade econômica organizada, com a empresa. Isso produz riqueza, produz empregos, mantém contribuições sociais para o Estado. Portanto, o legislador quis estimular o prosseguimento da empresa, afastando esta qualidade de sucessor de quem adquire o acervo da massa falida e prossegue com a atividade empresarial. Mas é uma escolha que prejudica um outro caminho. É preciso ter clareza com isso. Se escolheu estimular a empresa em prejuízo da cobrança do crédito do trabalhador. É preciso ficar claro. Em prejuízo da cobrança do crédito do trabalhador. Porque aquele trabalhador que ainda prossegue na empresa mantém o emprego. O período da falência, ele vai ter que habilitar no juízo falimentar. Mas ele pelo menos manteve o emprego. Agora, aquele que não prossegue, acabou. Não vai receber. Porque vai ter que habilitar o seu crédito na falência. E não vai receber. Porque se alguém adquiriu o acervo da massa falida, ainda que ponha dinheiro na massa falida, ele tirou de lá o que tem de bom. Tirou da massa falida o que tem de valor. Vai ficar na massa falida lá umas cadeiras, uns armários velhos, umas máquinas de datilografia, né, aquelas antigas. Vai ficar na falência lá, na massa falida, o que sobrou. Dificilmente o trabalhador vai receber seu crédito. Portanto, foi uma escolha política. Estimular a empresa em prejuízo da cobrança do crédito do trabalhador. Mas foi uma escolha do legislador. Tem muita resistência a isso no campo do direito do trabalho, muitos doutrinadores vêm se mostrando revoltados com isso, não vêm resistindo a essa mudança, mas o fato é que ela ocorreu. Goste ou não se goste disso, o fato é que quem adquire o acervo da massa falida e prossegue com a atividade empresarial não é mais sucessor da empresa falida. Não responde pelas dívidas trabalhistas da empresa falida. Ainda temos questões polêmicas importantes. Nós podíamos ouvir aí agora uma pergunta aí do telespectador, do público na rua. Poderíamos agora colocar uma pergunta da rua? Meu nome é Reinaldo Falcão. Eu gostaria de saber se uma empresa que adquire uma empresa pública, ela se responsabiliza pelos funcionários dessa empresa adquirida? Uma pergunta importante. A pergunta que o telespectador fez na rua é uma pergunta muito importante. Quem adquire uma empresa pública no processo de privatização é sucessor da empresa pública? Quem adquire uma empresa estatal num processo de privatização, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, é sucessor da empresa pública? Vejam que essa questão é um tema complexo. Porque na empresa pública, na sociedade de economia mista, como lá nós temos servidores concursados, o regime trabalhista é da empresa privada, CLT. Mas é muito comum nessas empresas públicas ter um regulamento interno, prevendo alguns direitos que não aparecem tanto na empresa privada. Isso é muito comum. Pode ter uma empresa pública que tenha no seu regulamento uma complementação de aposentadoria, uma empresa pública que tem no seu regulamento até uma estabilidade no emprego. Nós já vimos que o servidor da empresa pública não tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição. Isso ele não tem. Mas o regulamento interno pode prever uma estabilidade. Algumas empresas públicas tinham estabilidade no seu regulamento interno. A empresa foi privatizada. O particular adquiriu essa empresa. É sucessor da empresa privatizada? Responde pelas dívidas trabalhistas da empresa privatizada? Vejam que a questão aqui tem contornos complexos. Mas a posição que predomina é de que há sucessão, sim. Há sucessão. Aquele que adquiriu a empresa pública num processo de privatização é sucessor da empresa privatizada.
responde pelos direitos dos empregados da empresa privatizada. Precisa verificar quais são os direitos. Mas aqueles que existem, responde. Esses direitos se incorporaram ao contrato de trabalho do empregado. Não podem ser suprimidos. E o sucessor responde por eles. Aliás, na privatização, é quase que um exemplo didático de sucessão. É praticamente um exemplo didático. É uma empresa que continua com o novo dono. É a mesma atividade empresarial com o novo dono. É do Estado, agora é particular. Responde como sucessor. Apenas cuidado com essa resposta que eu estou falando. Responde mesmo como sucessor. É muito comum as empresas privatizadas, o sucessor responder pela complementação de aposentadoria. Isso é muito comum. Há uma tentativa em alguns estados de passar essa responsabilidade para os cofres públicos, passar isso para a fazenda estadual, normalmente, isso muito em privatização de empresas estaduais, passar isso para a fazenda estadual para facilitar o processo de privatização. Mas não é um artifício que funciona. Quem responde é o sucessor. Depois, se quiser, a fazenda vai ressarcir ao sucessor. Mas quem responde perante o empregado é o sucessor. Aqui apenas cuidado com uma questão. A questão da estabilidade no emprego. Tem muita ação trabalhista que já chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, em que antigos servidores de empresas públicas, depois da privatização, foram despedidos e pediram sua reintegração ao emprego. E muitos desse caso foram rejeitados. O TST rejeitou. Isso poderia levar alguém à conclusão, bom, então a estabilidade o sucessor não responde. Não é isso. Nesses casos, a jurisprudência rejeitou o pedido de reintegração, inclusive o TST tem decisões nesse sentido, não porque o sucessor não responde, mas sim porque não se reconheceu o direito à estabilidade. É outra coisa. É que mesmo como empresa pública, antes da privatização, não havia estabilidade ao servidor. Por isso que o sucessor não respondeu por essa estabilidade, porque ela não existia. Não é porque ele não é sucessor, mas sim porque não se reconheceu o direito à estabilidade. Portanto, na privatização, respondendo à pergunta do telespectador, na privatização, quem adquire uma empresa pública no processo de privatização é sucessor da empresa privatizada. Responde pelos direitos dos empregados da empresa privatizada, pelos direitos existentes. Não vai responder pelos direitos não existentes. Muito bem. Com isso, terminamos de estudar o tema da sucessão. Nós vamos passar agora a examinar um outro tema, esse final de aula e uma parte da aula que vem, que também é um tema muito polêmico, o tema da terceirização dos serviços. O tema da terceirização. Mais um tema que envolve enorme polêmica. Terceirizar para o direito do trabalho é aquela situação do empresário, empreendedor, que ao invés de contratar diretamente seu empregado, o empresário, empreendedor, ao invés de contratar diretamente seu empregado, ele contrata uma empresa que lhe fornece os serviços. Ele contrata um terceiro que lhe fornece os serviços. É a chamada terceirização. Ele contrata um terceiro que lhe fornece os serviços. O direito do trabalho sempre quis privilegiar a relação direta entre o tomador e o trabalhador. Para esse tema, o empresário, o empreendedor, nós vamos chamar de tomador. É o tomador dos serviços, o beneficiário dos serviços. O direito do trabalho sempre quis privilegiar a relação direta entre o trabalhador e o tomador. O trabalhador presta serviços ao tomador, recebe salário do tomador, é dirigido pelo tomador. O direito do trabalho sempre quis privilegiar essa relação direta. O direito do trabalho sempre quis evitar a presença de um intermediário, de uma empresa interposta, um intermediário,
que aparece nessa relação apenas para contratar o trabalhador e fornecer mão de obra ao tomador. O direito do trabalho sempre quis evitar isso. O direito do trabalho sempre quis que a relação contratual guardasse exata correspondência com a relação de trabalho. O direito do trabalho sempre quis que a relação contratual guardasse exata correspondência com a relação de trabalho. Que o contrato fosse celebrado diretamente entre o tomador e o trabalhador, sem a presença de um intermediário. Sem a presença de um intermediário que vai interferir artificialmente nessa relação, que aparece na relação apenas para contratar o trabalhador e fornecer a mão de obra ao tomador. Vejam que na intermediação de mão de obra, o intermediário aparece de forma artificial. Ele aparece ali apenas para contratar o trabalhador e fornecer mão de obra ao tomador. Na intermediação de mão de obra, a relação contratual não guarda correspondência com a relação de trabalho. Na intermediação de mão de obra, a relação contratual não guarda correspondência com a relação de trabalho. A relação de trabalho vai se dar entre o trabalhador e o tomador. Mas a relação contratual vai se dar entre o trabalhador, a empresa interposta, o intermediário e o tomador. Nós temos um descompasso entre a relação de trabalho e o contrato. O direito do trabalho sempre quis evitar essa intermediação de mão de obra. É a chamada locação de mão de obra, o aluguel de mão de obra, o merchandising de mão de obra. O direito do trabalho sempre quis evitar isso. Tanto que sempre tratou dessa intermediação de mão de obra como uma fraude. A intermediação de mão de obra é uma fraude. É o tema da intermediação fraudulenta de mão de obra. E a consequência jurídica dessa fraude é a anulação do contrato com a empresa intermediária. Nós vamos anular esse contrato com a empresa intermediária e vamos reconhecer a relação de emprego direta entre o trabalhador e o tomador dos serviços. Nós vamos anular o contrato fraudulento, artificial, com a empresa intermediária e vamos reconhecer a relação de emprego direta entre o trabalhador e o tomador dos serviços. Essa a posição tradicional do direito do trabalho. E essa posição estava consagrada numa súmula do TST. Era a súmula 256 do TST. Essa posição estava consagrada na súmula 256 do TST. A súmula 256 firmava a orientação de que a intermediação de mão de obra é uma fraude, com aquela consequência jurídica. Anula-se o contrato fraudulento, reconhece-se a relação de emprego entre o trabalhador e o tomador dos serviços. A súmula 256 admitia duas exceções. O trabalho temporário está previsto em lei, é uma intermediação de mão de obra prevista em lei, é a Lei 6.019 de 74, a Lei do Trabalho Temporário, e também admitia uma exceção no serviço de segurança. No serviço de segurança, pelas suas particularidades, o vigilante anda armado, precisa de uma autorização especial, o tomador podia contratar uma empresa de segurança que lhe fornecia os serviços de segurança. Tirando essas duas exceções, qualquer outra intermediação de mão de obra era uma fraude, com aquela consequência jurídica. Anula-se o contrato com a empresa intermediária, reconhece-se a relação de emprego entre o trabalhador e o tomador dos serviços. Essa posição tradicional do direito do trabalho. Na década de 90, começou a se discutir o fenômeno da terceirização. O fenômeno da terceirização. A década de 90 foi a década aqui no Brasil
em que nós tivemos a maior discussão a respeito de flexibilização, a flexibilização do direito do trabalho. Foi a época que a tese da flexibilização entrou com muita força aqui. Depois se desgastou um pouco mais, agora nessa crise está se tentando ressuscitar um pouco, mas na década de 90 essa discussão foi muito forte. E começou dentro dessa discussão a se debater a respeito da terceirização dos serviços. Vejam que só a mudança de nome já revela aí também uma mudança de enfoque. Porque quando eu falo intermediação de mão de obra, isso tem uma conotação negativa. Intermediação de mão de obra, aluguel de mão de obra, tem uma conotação negativa. Agora, quando eu falo terceirização dos serviços, já parece uma coisa moderna, da economia globalizada. A mudança de terminologia já revela uma mudança de enfoque. E, de fato, começou a se afirmar que nesta economia do final do século XX, surgiu uma atividade empresarial de prestação de serviços. Aparece uma atividade empresarial de prestação de serviços. Não é mais aquele intermediário que não faz nada, que só está ali locando mão de obra, alugando mão de obra. Surge uma atividade empresarial, autônoma, que ao invés de produzir bens, produz serviços. Serviço de transporte, serviço de informática, o serviço de manutenção tecnológica, o próprio serviço de segurança, serviço de limpeza, de cozinha coletiva. Começa a surgir uma atividade empresarial de prestação de serviços, produzindo riqueza, empregos. E as empresas dos ramos mais tradicionais começaram a contratar essas novas empresas prestadoras de serviços para lhe fornecer esses serviços. O fenômeno da terceirização. Acontece que qualquer terceirização esbarrava naquela súmula 256 do TST. Qualquer terceirização esbarrava na súmula 256, era considerada fraude. E a consequência era aquela que nós vimos. Anula-se o contrato com a empresa intermediária e reconhece-se a relação de emprego diretamente entre o trabalhador e o tomador do serviço. Qualquer terceirização batia na súmula 256. Começou a haver um descompasso entre o que estava ocorrendo nas relações econômicas e no direito, sobretudo na jurisprudência. E um descompasso desse não se mantém muito tempo. Alguma coisa tem que ser adaptada. A súmula 256 do TST passou a ser muito criticada. Uma das súmulas mais criticadas do Tribunal Superior do Trabalho. E depois de muito debate, muita discussão, ali pela metade da década de 90, o Tribunal Superior do Trabalho cancelou a súmula 256. O TST cancelou a súmula 256 e, em seu lugar, editou a súmula 331. Em seu lugar, editou a súmula 331. A súmula 331 do TST é a súmula mais polêmica do TST, que mais dá controvérsia, polêmica, discussão. É praticamente uma regulamentação da terceirização de serviços. Praticamente uma regulamentação. Ela tem 4 itens. 4 itens. Vocês devem estar reparando que eu chamo item, né? Súmula eu chamo item, não falo inciso. É muito comum se falar o inciso 1 da súmula, inciso 2. Eu não gosto dessa terminologia. Por ora, a súmula não é lei, a não ser a súmula vinculante do Supremo, que agora é obrigatória. No restante, súmula é orientação. Portanto, eu prefiro o termo item. A súmula 331 tem 4 itens. Vamos examiná-los, todos envolvem temas polêmicos. No item 1, no primeiro item, a súmula 331 do TST mantém a ideia da fraude. Mantém a ideia da intermediação fraudulenta de mão de obra. Vai firmar o entendimento
de que a intermediação de mão de obra é uma fraude, sempre que ela ocorrer na chamada atividade fim do tomador. A intermediação de mão de obra é uma fraude, sempre que ela ocorrer na chamada atividade fim do tomador. A súmula não usa este termo, mas a jurisprudência toda usa, e é esse o sentido do item 1 da súmula 331. A intermediação é uma fraude quando ocorrer na atividade fim do tomador. Atividade fim não é um conceito preciso, hein? Atividade fim não é um conceito preciso. Não é um conceito exato. Mas o que o TST quis dizer com isso é que naqueles serviços que estão inseridos na finalidade econômica da empresa, naqueles serviços que estão inseridos na atividade fim da empresa, nesses serviços, o tomador precisa contratar diretamente seus empregados. Nesses serviços, ele não pode fazer uso de uma empresa terceirizada. Ele não pode fazer uso de um intermediário. Nos serviços inseridos na finalidade econômica do empreendimento, o tomador tem que contratar diretamente seus empregados. Uma metalúrgica tem que contratar diretamente o torneiro mecânico. Torneiro mecânico é atividade inserida na metalurgia. É atividade fim da metalúrgica. Um banco tem que contratar diretamente o caixa. Tem que contratar diretamente o serviço de conferência de cheque. São serviços inseridos na atividade fim do banco, na atividade bancária. Quando o tomador contratar trabalhador para sua atividade fim, por meio de um intermediário, nós vamos cair naquela regra da intermediação fraudulenta de mão de obra. Quando o tomador contratar trabalhador para sua atividade fim, por uma empresa intermediária, é fraude, com aquela consequência jurídica que nós já vimos, que nós já estudamos. Anula-se o contrato com a empresa intermediária. Anula-se o contrato fraudulento. E reconhece-se a relação de emprego diretamente entre o trabalhador e o tomador dos serviços. Quando a intermediação for na atividade fim do tomador, vamos cair na fraude, com aquela consequência jurídica. Anula-se o contrato com a empresa intermediária e reconhece-se a relação de emprego diretamente entre o trabalhador e o tomador dos serviços. Portanto, aqui ainda estamos no campo da súmula 256, não apareceu nenhuma novidade. O item 1 da súmula 331 mantém a ressalva do trabalho temporário. Trabalho temporário é uma hipótese de intermediação lícita de mão de obra, é a Lei 6.019 de 74, aí se permite a intermediação até na atividade fim do tomador. É uma hipótese muito restrita, hein? A Lei 6.019 é uma hipótese muito restrita. Só autoriza a utilização de serviço temporário em situações excepcionais para substituir o pessoal efetivo do tomador, ou então num acréscimo extraordinário de serviços do tomador, e por um período muito curto, por um máximo de 3 meses. A Lei 6.019, trabalho temporário, é uma hipótese de exceção, de intermediação lícita de mão de obra, para situações muito excepcionais. Só pode ser utilizada nessas situações excepcionais. Se sair fora da situação excepcional, vira intermediação fraudulenta de mão de obra. Portanto, na súmula 331, no item 1, firmou a posição da intermediação fraudulenta na atividade fim.
Nós estamos com o nosso tempo esgotado. Nós agora vamos parar. Na aula que vem vamos retomar com o item 2 da súmula 331, que vai cuidar dessa intermediação de mão de obra na administração pública. Na aula que vem nós vamos retomar pegando o item 2, que vai cuidar da intermediação de mão de obra na administração pública. Nós vamos examinar os demais itens da súmula 331 e depois vamos tratar do tema das cooperativas. É o tema da nossa aula que vem. Então, hoje, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Vamos lembrar apenas que nós estudamos os temas polêmicos a respeito da sucessão, estudamos a substituição na concessão de um serviço público, se caracteriza ou não sucessão, depois examinamos a questão da liquidação extrajudicial de instituição financeira, quem adquire o ativo de uma instituição financeira em liquidação, se é sucessor. Examinamos a falência, se há sucessão na aquisição de uma massa falida, de um acervo de massa falida, com prosseguimento da empresa, se há sucessão. Fiz a ressalva aqui muito importante da Lei 11.101 de 2005, o artigo 141, inciso 2, que vai cuidar exatamente da questão da sucessão na falência, e examinamos a sucessão na privatização. Depois começamos a estudar o tema da terceirização, da intermediação de mão de obra, e estamos examinando nesse tema a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. Vou repetir, aqueles que quiserem encaminhar perguntas, dúvidas, podem se utilizar do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Vou repetir, saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. E quem quiser rever a aula, pode acessar o site aqui da TV Justiça, o site www.tvjustiça.jus.br, faz o download e acessa, pode rever aqui a aula na TV Justiça. Site www.tvjustiça.jus.br. E convido a todos para a nossa próxima aula, quando estudaremos o restante do tema da terceirização e o tema das cooperativas. Então, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.